Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A gente está com um tema hoje incrível, cheia de coisas maravilhosas para vocês. Então, eu quero deixar aqui meu boa noite, Nilda. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Boa noite, Ana Lúcia. Será sempre um prazer, né, estar com você e com todos que estão nos assistindo agora, né? E vai ser maravilhoso hoje, né? O nosso programa hoje vai ser, olha, show. Exatamente, Nilda. O nosso tema de hoje, ele é um tema muito polêmico. Ciúmes do lar. E aí? Fala um pouco sobre o nosso tema de hoje. Interessante, né, Ana Lúcia? Porque as pessoas, né, dizem, né, não acontecer isso dentro da sua casa. Mas por quê? Porque falta observar o que acontece ao redor da família. Eu digo sempre que a esposa, ela é a educadora perfeita para analisar esses pontos dentro da casa. Sim. E geralmente não acontece isso. Você vê que nos dias de hoje a família está tão ocupada, é tanto a fazer, né, Ana Lúcia? É que elas verdade. não conseguem prestar atenção nos detalhes. Eu mesma observo isso quando vou em alguma residência, esse detalhe tão importante que as pessoas não conseguem ver. É verdade. E elas vivem, Ana Lúcia, mais 24 horas praticamente dentro do seu lar, né? E não conseguem analisar esse detalhe do ciúme. É verdade. Acha que é normal, né? Verdade. Ah, birra de criança. É beijo de criança. E você que já está aí conosco, eu quero dar uma boa noite para você. E eu quero te falar o seguinte: se você quer deixar uma pergunta, tanto o homem quanto a mulher, se você quer deixar uma pergunta, um comentário, e principalmente uma pergunta e você não quer se identificar, você pode deixar uma pergunta pelo nosso WhatsApp 62 99469 2707. 62 99469 2707 e você vai ter a sua resposta aqui na nossa live de hoje. Ô Nilda, na realidade, o que causa os ciúmes na pessoa? O que é o ciúmes, né? O ciúme é algo que a pessoa, ela quer só pra ela tem medo de dividir. Ela é tão possessiva que ela não quer dividir o amor do marido, ela não quer dividir o amor do filho, ela quer só pra ela, né? Então é algo possessivo, né? Sim, e as pessoas às vezes falam, eu não sou ciumenta, né? É verdade. E geralmente é isso, eu não sou ciumento, não tenho nada em mim de ciúme, mas isso vem, Ana Lúcia, desde criança. Você observa que a criança já tem ciúme do outro em coisas tão pequenininhas, num brinquedo, num sorriso que alguém dá pro outro, né? Então isso já vem lá do íntimo, é sentimento que já vem lá do ventre. Quando eu penso assim, quando a criança já sai ali, já vem junto com ela o quê? Esse ciúme, esse sentimento. Verdade. Uma coisinha pequenininha, você já vê que a criança já olha, né? Já olha estranho. Já olha estranho. Que é isso? Já fica olhando com aquele olharzinho, você chega sorrindo para outra criança, ela já te olha assim estranho, né? Então já tem aquele sentimentozinho escondido. É verdade. Não quer que ninguém vai no colo da mãe ou do pai, que é só pra ela. Você pode ver que quando você está conversando com a mãe, a criança às vezes pega no rostinho da mãe e vira. Para não conversar. Porque quer atenção pra ela, né? Por que tá falando e com a minha mãe? E essa criança cresce, né? Com certeza. Cresce, aí vem os problemas. Eu quero deixar aqui o nosso boa noite aqui para Daniela Barbosa. Seja bem-vinda, Daniela, para Glauce também. A Elaine Cristina está nos assistindo. A Wanda Pereira. Boa noite, que trabalho maravilhoso, parabéns. Olha, muito obrigada. A Luciana Messias também, quero mandar um abraço grande. Olha só, e eu quero deixar aqui também um pedido para vocês que estão aí do outro lado. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Mande para suas amigas, sabe aquela amiga ciumenta? Manda para ela, fala assim, amiga, assiste. E manda para o máximo de pessoas, conhecidos, amigos, parentes, e coloca o máximo de pessoas aqui, porque hoje esse tema realmente ele vai. Meu Deus, já tem tanta pergunta, por quê? Porque nós deixamos na última live a sugestão, então as pessoas já dão a sugestão do que elas querem, já fazem perguntas, né? Se você quer deixar as perguntas, você pode passar por esse WhatsApp que eu te passei aqui, que é o 62994692707, e dar a sugestão também da próxima live, né? Que vai ser muito interessante
pra gente saber o que as pessoas também estão querendo, Com né? certeza. Né, Nilda? E tem aqui, Nilda, uma pergunta de um jovem. Fala o seguinte: meus pais sempre priorizam meu irmão, pois ele requer mais atenção devido a problemas de saúde. Fico com raiva do meu irmão, por ele receber o carinho deles e eu não. Olha só, que situação. Como que pode... Olha a cabeça dessa criança. Qual que é a sua sugestão? O que você tem a dizer sobre isso? Então, Ana Lúcia, isso já é o ciúme, né? O sentimento que fica dentro dele. Você vê que ele olha, né? A situação é com o irmão. Mas quem é que sente aquilo ali ao ponto de ficar com raiva? Justamente esse jovem. Então, é um sentimento profundo dentro da própria pessoa. Nunca está dentro do outro. Eu sempre costumo dizer que a pessoa não analisa aquilo que ela sente. E o ciúme é algo que as pessoas dizem não possuir. É verdade. Mas na hora das situações, ele aparece. Ele aparece sorrateiramente na hora das situações. Veja este jovem aí, né? Meu irmão tem uma situação, recebe mais atenção e eu não. Então já gera aquele sentimento de ciúme lá dentro dele, de observar que o pai, né, tá ali dando uma... E isso acontece, ó, desde a fundação do mundo, não existe isso. As pessoas carregam esse sentimento em coisas, assim, que parece nada, mas carrega. Eu tenho observado isso em todos os lugares. Você vai no comércio, você vai numa família, você chega num ambiente de trabalho e lá está escondidinho nas pessoas o quê? O ciúme. Entre amigos, né? Tem pessoas que têm ciúmes da amizade um do outro. Irmãos, muito comum entre irmãos. Inclusive, temos até, vamos falar sobre isso, situações até, inclusive, bíblicas, né? Que mostra o que levou irmãos por ciúme. Olha só. Muitas mortes são geradas por causa do ciúme. Você vê. Teve uma adolescente aqui, tô com o nome dela aqui, a Ana Clara. Ela foi agredida, ela estava com 13 anos somente. Ela foi agredida, espancada até a morte, porque simplesmente suspeitaram que ela estava dando atenção, olhando para o namorado da outra. Quer dizer, um outro adolescente. Então foram 3 adolescentes envolvidas na morte dessa menina de 13 anos. Olha só o absurdo. E o ciúme, ele provoca situações que nem existem. Nesse caso aí, tem pessoas que por esse sentimento, ela cria fantasias e imagina coisas que depois vai ser visto que nem existia. E é terrível isso. Porque é o que você está falando, né? A pessoa já começa a imaginar e ela começa a fantasiar aquilo. Cria, né, Ana Lúcia? Vai cria criando. na cabeça dela e ela tem aquilo por verdadeiro. Com certeza, e ninguém tira. Quando a pessoa está com aquilo ali, aquilo se torna tão forte, domina tanto a pessoa, é um sentimento tão forte, que não adianta, ninguém consegue tirar. Às vezes a pessoa vai até tratar no médico, mas não melhora. Quantos casos você vê que termina em tragédias mesmo. Tem uma internauta que fala o seguinte: meu esposo passa a maior parte do tempo, quando estamos juntos, no celular. E quando chego perto, ele esconde e desvia o assunto. Como agir? Olha aí. O tal do celular. O esposo no celular, né? De repente, o marido nem está conversando com ninguém, com uma outra mulher, ou com ninguém assim, mas a mulher, ela já é tão desconfiada, e quanto mais ela é ciumenta, ela fica, tudo, às vezes está conversando com o irmão, às vezes está conversando com alguém de infância, não tem nada a ver de mal ali, mas a mulher, ela já é tão ciumenta, né? Já tem aquela cisma, né, Ana Lúcia, que quando ela é ciumenta demais, aí a coisa é pior. Porque ela já cria ali naquela expectativa do celular, ela já está vendo outra mulher do outro lado. Que nem existe. Nem existe. Mas ela fala, não, mas ali deve ser com uma mulher que ele está falando. Eu tenho certeza. É verdade. Né? E cria atritos, né? Por causa disso. E depois, quando vai observar ou vai pegar o celular para ver, não era nada daquilo. Quantos casos eu já vi assim, a mulher fala, não, meu marido, eu estou desconfiada. Toda noite ele pega o celular e fica conversando e rindo. Um dia ela foi pegar o celular para ver, era com o irmão dele que estava no outro estado.
Olha só como o ciúme gera uma separação, Não tinha gera uma nada a desarmonia ver. no lar, né? E até a briga, muitas vezes brigas entre o casal passa até a noite a ficar separados, dorme em quarto separado, por uma situação que às vezes nem está existindo. E quando, Ana Lúcia, a pessoa insiste naquele ciúme, ela própria provoca a coisa, o ato a acontecer. Porque às vezes nem estava na mente do Ela homem. plantou aqui na mente Mas da a mulher pessoa. fica ali com aquele sentido do ciúme que acaba provocando no homem uma Olha. intenção que nem tinha despertado. Que coisa séria, Né? hein? A pessoa tá com ciúme da amiga, de repente o marido nem tinha olhado para a amiga. Ela faz ele olhar É verdade. com ciúme. Aí ela mesma desperta, sabe que desperta. eu nem tinha observado, né? É assim. A falta de sabedoria. Tem uma mulher que fala o seguinte, a internauta. Fui traída pelo meu marido com a minha irmã. Não consigo confiar mais nele. Como faço para tirar isso de dentro de mim? Isso aqui já tá mais para traição, né? Aí já não gerou nenhum ciúme, né? Foi um ato terrível. Foi um ato porque foi com a terrível. própria irmã, né? Que houve esse caso. Mas mesmo assim, ela vai ter que buscar, né, o perdão dentro dela. Porque a situação aconteceu com a irmã. Foi. Algo, né, tão íntimo, né? É sangue, DNA. Sangue, pior ainda, Mas né? Porque eu a acho irmã bem vai isso. continuar vivendo, e se ela não buscar esse perdão para dentro dela, quem não vai conseguir continuar vivendo é ela, né? Isso é infelizmente, né? Tem aqui também uma pergunta de um internauta que fala o seguinte: meu irmão sempre foi o perfeitinho, o sonho realizado dos meus pais. Queria que ele sumisse, pois só assim teria o amor exclusivo dos meus pais. Olha só, ele com ciúme do irmão, e também os pais têm que ter sabedoria em relação a isso, né, Nilda? Com certeza. E o ciúme, ele gera o egoísmo, olha aí, ó. Então, a pessoa, quando ela é muito ciumenta, acaba gerando esse egoísmo, né? Sim. Não quero, eu queria que ele sumisse. Eu quero tirar ele de perto dos meus olhos, porque eu não quero que ele esteja aqui. Porque se ele fica aqui, a atenção dos meus pais é completamente para ele. Olha se ele só. sumir, se eu der um jeitinho de sumir com ele, então a atenção vai voltar toda para mim. O ciúme misturado com egoísmo. E isso aconteceu até na situação, Ana Lúcia, bíblica. Você veja que existia um homem que ele tinha os filhos, 11 filhos, e tinha um que para ele era o que dava mais atenção. Sim. Né? Dava mais atenção ao pai, era mais carinhoso. Então o pai focava nele e esqueceu de focar nos 11. E esses 11 irmãos ficaram com ódio desse outro irmão, ao ponto de querer, não só queria matá-lo, sumir com ele. Foi o caso de tirar ele de existência, para que o pai prestasse atenção neles. Foi o caso de Jacó, uma situação bíblica. José, né? Era José. Então os irmãos queriam exterminar, e tanto tiraram ele de cena para poder chamar a atenção do pai para eles. E geralmente acontece isso dentro do próprio lar. Isso foi naquela época, uma situação bíblica, mas hoje acontece isso dentro do próprio lar. Se eu matar meu irmão, então as atenções vão vir para mim. Se eu der um jeito de sumir com ele, criar uma situação para prejudicar ele ao ponto que ele saia de cena, para poder eu ser o centro das atenções. Aí é a hora que a mãe, o pai tem que incentivar o mais velho a cuidar do caçula. Eu vi isso muito com a minha cunhada. Ela, me ajuda aqui, sempre pedindo ajuda, eu preciso da sua ajuda, porque mamãe não dá conta sozinha, né? E isso é importante, porque ela faz eles também se sentirem Isso. importantes, né? Nossa, mamãe precisa de mim para ajudar a cuidar do meu irmãozinho, da minha irmãzinha. Sim, mas muito importante, eles se sentirem importantes é ótimo, mas eles precisam se sentir amados. Amados, mais do que... Porque esse ciúme misturado com rejeição é que eles não se sentem amados, se sentem o quê? Excluídos. Esse é o problema. E eles começam a ficar agressivos, né, Nilda? Com certeza, fica. E muito. O resultado é terrível. Tem jovens que ficam querendo sair do lar, né, ir embora do lar, morar com alguém e ficar longe da família por relação a isso. Até suicídios, né? Com certeza. Tem muitos. jovens que suicidam por causa disso. Tem outra pergunta que fala o seguinte: fui criada em um lar muito conturbado. Meu pai nunca me deu um carinho, mas para o meu irmão sim, era só elogios. Cresci com essa frustração. Como tirar isso de dentro de mim?
Veja que isso, ele ou ela, cresceu com isso, né? É uma situação que ela está carregando dentro dela, olha, desde criança. E leva isso em frente, né? Vai, casa e convive com isso. E esse sentimento ela acaba passando para os próprios filhos, porque isso já está dentro dela. Então é uma situação que a pessoa tem que resolver dentro de si, porque ela desde criança ela via isso, a preferência, né, dos pais pelo outro e não por ela. E acontece em milhares de famílias. Sim. Eu mesma, Ana Lúcia, tenho um exemplo meu. A minha mãe, ela tinha outros filhos, né, 6 filhos. E eu, a filha mulher, Dodói. Eu era o Dodói. Ela tinha, assim, um Dodói por mim, que ela colocava a minha comida e ficava lá olhando, para ninguém tocar no meu prato. Então, aquilo para os meus irmãos era um motivo de raiva. E chegava a dizer para ela, mas a senhora tem preferência por ela, não tem não? Porque se ela nunca vigiou o nosso pratinho de comida, mas vigia o dela. Você vê que aquilo, a mãe sem perceber, ela põe preferência para aquele filho sem ela perceber. Mas por que também, né, Ana Lúcia? Porque também eu era como José, agradava ela de todas as maneiras. E o agradar, né, é importante. E às vezes outros filhos não sabem fazer isso. Sim. Ficam com ciúme e se distanciam. O que meus irmãos faziam? Criticavam, achavam ruim, brigavam com ela, mas não faziam o que eu fazia. Por que ela tinha aquela atenção comigo? Porque eu também dedicava atenção para ela. Então os filhos agem errado nisso, né? Ficam com ciúme em vez de fazer o quê? Se dedicar também, né? Por que será que minha mãe tem preferência por essa minha irmã ou por esse meu irmão? E observar os detalhes. Mas aí entra o sentimento de raiva, de inveja, de ciúme. E a pessoa, né? Às vezes, ela não quer assumir que ela tem ciúme. Ela fala, não, eu não sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa cuidadosa, né? Aí fica inventando palavras, mas não deixa de ser... É um ciúme, não. Eu não tenho ciúme, mas eu tenho certo cuidado. Eu já escutei tanto isso. Acho que talvez eu já tenha falado isso. Gente, eu não tenho ciúme não, mas eu cuido, né? Cuida, só um cuidado. E existe vários tipos de ciúmes, né? É aquele ciúme egoísta, é o egoísmo mesmo, né? Que vai corroendo a pessoa ali por dentro. Pequeno, médio e exagerado. Ciúme pequeno, ciúme médio e ciúme exagerado. O exagerado é aquele que vai para o extremo, né? A pessoa tem ciúme até da sombra. É o exagero. Viu um telefonema, sim. Opa, né, já fica ali com ciúmes. Quem será que está ligando? Então, é o ciúme exagerado. Esse é doentio. Esse não traz nada de benefício. Tem um internauta que fala assim, ó, eu tenho ciúmes do meu esposo. Eu fico vendo as coisas dele no WhatsApp e no Facebook. Nilda, você acredita que tem pessoas que criam fakes? A mulher, ela cria um Facebook de um homem, começa a seguir o marido, o marido dela tá achando que é um homem que tá seguindo ele, é uma mulher, só pra ficar... Olha, a criatividade, né? As pessoas têm uma criatividade. Mas por quê? Porque o ciúme é um sentimento que domina, ele é dominador, e ele domina a mente da pessoa. A pessoa fica com a mente totalmente dominada. Por isso que ela enxerga coisas onde não existe. Ela domina e a criatividade é tão grande a esse ponto que ela se passa por um homem para fazer o quê? Seguir o esposo. Porque dentro da mente dela, como a mente trabalha, ela já imagina coisas, ela fica ali pensando, imaginando coisas que nem pode nem existir. Nem existe, mas é porque está na mente da pessoa. O ciúme é tão forte que eu falo, quando ele se torna doentio, ele domina a mente da pessoa. É incrível isso. É verdade, olha só. Ontem eu estava, inclusive, conversando com uma colega sobre isso, falando de ciúmes. Inclusive, internautas, vai lá no nosso canal do YouTube. A Nilda gravou um vídeo essa semana justamente sobre isso. Tem uma crise lá, tem uma mulher que dá uma crise de ciúmes, né? Verdade. E achei muito interessante. E tá totalmente ligado nesse tema. Então, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva, De Volta ao Éden. Acione o sininho lá, deixe seu comentário, compartilhe com as suas amigas. Lá tem vários vídeos, né? Mas em específico a gente está falando desse vídeo sobre ciúmes essa semana também. E o ciúme começa, né?
Desde quando a criança, como eu falei, sai do ventre, lá vem junto com ela o DNA do ciúme. E geralmente isso segue, né, entre os irmãos, na família, e segue entre marido e mulher, nora e sogra, e no aparato familiar todo, né? Sim. A existência do ciúme. Muitas pessoas, até, Ana Lúcia, não demonstram o ciúme falando, né, com a expressão do falar, mas ele fica oculto dentro da pessoa. E isso é muito ruim, porque depois ela toma ações que não deveria, porque ficou escondido. Ela não expressa falando, não demonstra falando, olha, eu tenho ciúme de você, não. Ou, né, mamãe, eu tenho ciúme da senhora com meu irmão. Não expressa, mas fica oculto. E esse oculto é que é perigoso. É perigoso, porque o oculto pode gerar, né, uma reação, uma coisa, né, terrível. Inclusive do assassinato, de um querer matar o outro, usar armadilhas para prender o outro, né, por causa do ciúme. Exatamente. É muito perigoso. Olha só, tem uma internauta que fala o seguinte: o problema é que um sentimento é muito forte. Como ser mais forte do que o ciúme para mudar de atitude? Claro, você é mais forte quando você decide que o ciúme não é mais importante do que você. Sim. Então toda a nossa força está fora, não, está dentro. Está dentro. A nossa força está na nossa mente e no nosso querer. Sim. Quando eu decido que aquele sentimento que vai me prejudicar e trazer danos para minha família e até mesmo para o meu casamento, quando eu decido isso, então eu vou começar a pôr fim naquele sentimento que tem sempre me dominado. Porque você vai entendendo que aquilo não está te fazendo bem, mas está te fazendo o que? Mal. Porque a crise do ciúme gera separação, a crise do ciúme faz você perder amigos, a crise do ciúme separa a família dentro do próprio lar. Então, quando você vai entendendo que aquilo ali tem te causado mal durante toda a sua vida, qual é a sua atitude? Exato. Reagir dentro de você contra ele. E todos nós temos esse poder de reagir. Quando nós não queremos algo, né? Ninguém nos obriga. É a nossa decisão de não querer. Olha, isso eu não quero mais pra mim, me faz mal. Chega, né? É como uma droga, né? Exato. Se a droga lhe faz mal, você tem que rejeitar ela, porque senão ela vai lhe destruir. E o ciúme também. Se ele lhe faz mal, você tem que vencer ele, senão ele vai te destruir. Tudo que vai nos destruir, nós temos a possibilidade, o querer, de vencê-lo. De resolver o problema. Claro, com certeza. E leva, igual você estava falando, tem pessoas que matam. Você teve uma jovem de 19 anos, ela morreu afacada porque o marido delas imaginou, né, que tinha certeza, imaginou que ela estava tendo um caso com outra pessoa. Então, quer dizer, nem certeza ele não tinha. E perdeu a vida, né? Ela perdeu a vida em prol desse ciúme, né? Doentio, né? Imaginou, olha, criou uma expectativa sobre algo que nem existia. Exatamente. E Nilda, e outra coisa também assim, interessante é que a mulher, o homem ele controla mais até, né? Agora a mulher, já viu mulher brigar? Eu já vi. Brigar, puxar os cabelos. Sim, com certeza. Não, gente... A mulher briga e puxa os cabelos. Você já viu o irmãozinho brigando? Já também. Eu também já vi. A criancinha briga e puxa o cabelo do outro, morde o outro, né? E fica aquela confusão. Sim. Por conta do ciúme de um brinquedo. Ciúme de coisas tão simples. Cria aquela expectativa de raiva, né? Eles ficam com tanta raiva que se agride um ao outro. E mulher entre mulher também, né? Cria aquela expectativa de raiva que avança na outra, né? E quer espancar, porque aquele sentimento é tão forte como assim, não toque, não que é meu. Você não toque que eu lhe mato. É verdade. Nilda, tem uma pergunta aqui de uma internauta que ela fala o seguinte: Nilda, mas o amor dos pais deveria ser igual para com os filhos. Por que eles acabam tendo preferência com um dos filhos? Olha aí, um grande erro do educador. Seja a mulher que eduque, porque tem homem que não tem a esposa, então ele é o educador, né? Então é um grande erro da educadora e do educador, que é o pai que se torna pai e esposa ao mesmo tempo. Então é um grande erro, porque o sentimento deles de preferência, como eu dei o caso da minha mãe, faz com que ele fique desatento. Olha o que eu falo, a mulher se distrai no Éden, né? Fica desatento e não consegue ver que está provocando algo muito ruim no seu outro filho.
Então isso é uma distração que tem muito grande do pai, que se torna mãe, né? Às vezes é pai e mãe, e da mulher que é educadora. Ela não consegue prestar atenção. Ela fica tão envolvida ali, oi, minha filha, né? E aquele carinho, e o olhar do outro já tá ali, olhando, aquele menininho já olha, a menininha já olha, tá vendo? E já fica com aquele olharzinho, e ela não consegue nem prestar atenção no olharzinho. Eu chego na casa de uma pessoa e presto atenção. Quando a mãe ou o pai tá com a ação com um dos filhos, e às vezes o homem tem preferência com o menino, né? Você, homem que tá me assistindo aí, de repente você tem uma preferência com o seu menininho, né? Todo pai quer ter um filho homem. E deixa a menina de lado. E aquela atenção toda pro menino, e a menina fica se sentindo rejeitada. É verdade. Inclusive tem uma pergunta de uma internauta aqui que fala o seguinte, essa pergunta eu acho muito interessante. Acabei de ter o meu sonho realizado. Sou mãe. Meu filho é saudável, lindo e toda a minha atenção e amor é dedicado a ele. Olha só, ele é lindo e toda a minha atenção e amor é dedicado a ele. Meu esposo teve muitos ciúmes do nosso filhinho. Como resolve essa situação? Acho que meu marido muito imaturo, por essa postura, afinal é o nosso filhinho. Ah, mas tem isso, né? Porque Ela como deixou controlar de o ciúme, né, Ana Lúcia? O ciúme é algo que vem de dentro, né? E até em pai com um bebê, olha aí, mas vem de dentro. É um sentimento que eu sempre digo que é egoísta. Como que um pai vai ter ciúme do próprio bebê? Mas tem. Mas a mulher tem que ter cuidado, porque também às vezes ela vê a criancinha, aquele primeiro filho, e ela fica tão encantada que ela coloca 100% da atenção dela pro bebê e esquece de quem? Do esposo, né? E o esposo, ele que te ajudou a gerar esse bebê. Exatamente. Então tem que ficar atenta a isso. O seu marido é o primeiro, né? Exatamente. Seu bebê é o segundo. Mas é difícil pra mulher entender. Difícil, porque ela é sentimento também, né? Sentimento de mãe. Então ela fica tão feliz, tão encantada com a criança, que ela coloca o que eu tô te falando, 100%. Ela tem que colocar o carinho especial, claro que é o primeiro bebê, mas não esquecer que quem ajudou ela a gerar aquele bebê foi quem? O marido. Exatamente. Quero mandar aqui um beijo grande para quem está nos assistindo. A Soninha Peixoto, que está nos assistindo. A Soraya Martins está ligadinha. Ronaldo também Moraes. A Tereza Gomes está aqui conosco. A Jaqueline. A Ana Patrícia, a Catiúcia, a Daniela. Olha, quero agradecer imensamente a presença de todas vocês aqui na nossa live, pela participação, né? Nilda? É tão bom a gente estar aqui. Rio de Janeiro, e os outros, tem Paraúna, tem gente aí conosco? Tem com certeza, aqui, né? É porque já passou, já, Nilda. É tanta gente aqui. Tem uma falou que a cidade dela... Olha que lá bom. de Manaus, gente. Olha, Manaus conosco, que maravilha. Lá de Manaus, a Patrícia está falando lá de Manaus. Boa noite, fala de Manaus. Muito edificante essa palestra. Tem uma pergunta a fazer. Recentemente me deparei com meu filho. Me deparei com um filho que tem ciúmes do seu pai com a mãe. Nesse caso, como a pessoa pode agir? Então, o filho tem ciúme do pai com a mãe. Com a mãe, exatamente. Então, nesse caso, os dois, pai e mãe, têm que tentar dar uma atenção maior para ele de amor, para que ele entenda, né, que esse ciúme não tem fundamento. Então, o amor, né, dos pais supera tudo. Quando o pai e a mãe percebem que há essa ação dentro da criança de ciúme, a dedicação e amor vai fazer desaparecer, porque o sentimento é um egoísmo, né? Ele acaba querendo ali a parte dele, né? Exatamente. Quero mandar aqui mais um beijo grande aqui para minha sobrinha que está nos assistindo lá da cidade de Goiás, para a Lênia. Seja bem-vinda, né? Tá aqui com a titia hoje. Que bom. Ô Nilda, tem mais uma pergunta aqui de um internauta que fala o seguinte: minha irmã vive pregada na minha mãe. E o mais incrível é parece que a minha mãe ama isso. Queria só um pouquinho de tempo e de atenção. Mas quanto mais vejo a minha irmã ao lado da minha mãe, mais eu me afasto. Queria tanto que ela me enxergasse. Como fazer? Olha só. Ela faz o quê? Se afasta. Olha a rejeição aí. A diferença da outra que já se aproxima. Então foi o que eu falei no início. Porque eu fazia o quê? Eu dava todo o carinho para minha mãe, eu dava atenção. Não foi o que eu falei no meu exemplo? Eu dava toda a atenção, eu rodeava minha mãe de carinho, eu procurava fazer as coisas que minha mãe gostava. Por exemplo, meus irmãos gostavam de ir à tarde para passeios.
Sim. E eu fazia o quê? Ficava com ela. Não, eu vou fazer companhia. Então, claro que aquele que você se dedica mais, então ele vai ser mais o quê? Né? Bem visto, bem amado, mas a educadora tem que prestar muita atenção nisso. Porque o papel da mulher, né, isso que nós ensinamos de volta ao Éden, que o papel da mulher é ficar atenta em relação à sua família. Sim. E observar, né, essa coisinha aí, ó. Que a mãe tá ali se dedicando muito a uma e esquecendo o quê? Do outro. E eu vejo isso muito, muito, muito. As meninas, então, observam muito isso em meninas. O homem até não, porque o menino homem, ele é mais, né? É mais razão, o homem é mais razão. Mas eu observo muito essa carência nas meninas. E quando elas casam, elas levam isso para dentro do lar delas, né? Essa rejeição que ela já teve da mãe dentro do seu próprio lar. E isso é ruim, porque às vezes tem mães que não têm filho homem. Às vezes tem 3 meninas, 2 meninas, e dá preferência para uma menina, esquece de 2, ou então dá preferência para 2 e esquece da terceira. Tem muito isso, Ana Lúcia. E quando vai chegando os caçulinha, né? Os bebês. Aí que é o xodó, né, Ana Lúcia? É o xodózinho, aí esquece dos mais velhos ficam lá chupando o dedo, né? E fica triste, começa a murmurar, poxa, agora só porque vê esse menino já começou. Tem uns até que vai lá, faz carinho no menininho, né? Pra ver se aparece assim pra mãe, olha pra mim, eu estou aqui. Tem um internauta que fala o seguinte: quando carregamos esse sentimento, deixamos de aproveitar a companhia de pessoas, amigos, e perdemos a atenção do marido. E, consequentemente, deixamos de ser feliz e fazer as pessoas felizes. Porque, na realidade, Nilda, uma pessoa que é ciumenta, que é doente de ciúmes, é uma pessoa frustrada, não é? Uma pessoa triste. Como que alegria que essa pessoa tem? Porque imagina, eu sou casada, meu marido sai de casa, fala que vai chegar 8 horas da noite e chegar às 10. E aí? Ah, não, você tá fazendo o quê? Com quem? Então, gente, eu tenho que ter essa liberdade. Isso é ruim, porque eu digo que os sentimentos brotam de dentro. Tanto sentimento de tristeza, como de rejeição e de outros sentimentos. O ciúme é um dos maiores que tem causado muitas separações, né? Crimes, né? Tem causado coisas terríveis. O ciúme tem feito destruição nas famílias. Tem pessoas que ficam anos sem se falar, irmão com irmão, por conta de ciúmes. 4, 5 anos, 10 anos pelo ciúme. Perdidos. É um sentimento terrível. E muitas vezes tem pessoas que não declaram, ficam com ele guardado dentro de si. E é ruim, porque o ciúme é uma coisa feroz, né? Exatamente. Tem ações diversas. Tem gente aqui que tá amando o programa, Nilda. Então vamos fazer perguntas, né? Vamos responder, né, Ana Lúcia? Tem mais uma perguntinha aqui que fala o seguinte: minha ex-mulher arrumou outra pessoa. A vigio nas redes sociais. Ó, isso aqui já é um homem. Fico com muitos ciúmes de vê-la feliz com o outro. Não consigo deixar de vigiá-los. Como faz para não ser mais atraído para essa posição ridícula que eu estou? Bom, já é um começo. Você já sabe que está numa posição ridícula. Isso já é muito bom, né, Nilda? Agora complementa, né? Aí. E que ele falou? A posição já é ridícula. Então já sabe que tem um sentimento que não é bom. Poxa, fica seguindo o outro na rede social e deveria seguir a sua nova vida, né, Nana? Procurar uma nova vida para viver. Se aquela vida velha não foi boa, por que ainda está lá alimentando aquilo, seguindo, se martirizando? Para que isso, né? Quando existe um novo caminho a seguir. Se não deu certo, acabou, e acha que está feliz com o outro, está vendo a pessoa feliz com o outro, pronto, acabou, né? Eu tenho que ser feliz comigo mesma e abandonar esse sentimento de ciúme, porque a pessoa fala assim, poxa, eu queria ter tanto sido feliz com essa pessoa e não fui, então fica alimentando aquele ciúme ali que não vai levar a nada. Exatamente. Ô, Nilda, tem mais uma perguntinha aqui que fala o seguinte: no passado fui muito traída pelo meu ex-marido. Nesse atual casamento não consigo ter confiança. Fico sempre à espera de uma traição. E isso tem desgastado o nosso relacionamento. O que faço? Quer dizer, ela foi traída uma vez, casou de novo e agora já fica esperando em qualquer momento eu vou ser traída de novo. Tá vendo? Ela já não é
Não é um ciúme, é uma desconfiança. Também é um sentimento que habita dentro de muitas mulheres e homens também. A desconfiança. Ela não consegue mais acreditar que o outro vai ser capaz de fazê-la feliz sem ter ação de traição, né? É uma desconfiança. Exatamente. E ela não consegue. Como que a pessoa faz para superar isso, Hilda? Os ciúmes? O que que a pessoa tem que fazer? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não queria ser assim. Às vezes tem pessoas que falam, eu nunca mais vou fazer isso. Eu não, brigou, às vezes o marido já queria sair de casa, os filhos querem ir embora, e ela fala, não, eu prometo que eu não vou fazer isso nunca mais. Passa 5 minutos, tá fazendo de novo. Porque tudo, eu sempre digo que tudo sai de dentro para fora, né, Ana Lúcia? Os sentimentos saem de dentro para fora. E se eles são meus, ninguém vai poder controlar ele por mim ou vencer ele por mim. Sou eu que tenho que vencer. Sim. Quando eu estou com raiva, eu digo nas palestras de Volta ao Éden, de quem que é a raiva? É minha. A raiva não é do outro. Quando eu estou com amargura, a amargura é minha, a amargura não é do outro. Quando eu estou com ciúme extremo, de quem é o ciúme, Ana Lúcia? É meu, não é do outro. Então você que está nos assistindo agora, pense, use sua inteligência. Os sentimentos vêm de dentro de você. Então não é o outro que tem que vencer, é você que tem que vencer. E a pessoa é capaz de vencer. Nós somos fortes para tanta coisa, né, Ana Lúcia? A mulher é forte para botar um filho no mundo. Olha, é dor que não acaba mais. Como é que não é forte para vencer a si mesmo? É verdade. A pessoa fala, não, mas eu não dou conta de vencer isso. Mas é claro que dá. Você deu conta de botar uma criança 9 meses no mundo. Como é que não dá conta de vencer essa raiva? De vencer esse ciúme? Claro que dá. Tem um internauta aqui para finalizar, só mais essa aqui, Hilda. Infelizmente, vou ter que finalizar a nossa live. Ela fala o seguinte, a Divina Maria fala o seguinte, tem 2 filhos, 2 netos filhos da filha, uma com 10 e o outro com 4. O mais velho acha que o de 4 anos atrapalha a vida dele. E ele deixa isso bem claro, e ele se sente o tempo todo rejeitado. Mas os pais o tratam bem e o amam mesmo assim. E ele tem a mente negativa e reclama o tempo todo. Então precisa tratar ele com o quê? Ele fala, mas ama ele. Mas o tratamento de amor tem que ser diferente. Exatamente. Além do amor, né, de falar, tem que ter amor de atitude. De fazer com que ele entenda que ele não é um rejeitado. Não é um rejeitado. Então aí que o irmãozinho tem 4 anos, porque ele também um dia teve 4 anos, né, Ana Lúcia? Sim. Então tem que fazer ele entender a realidade da vida dele. Ele já está crescidinho, conversar com ele. O diálogo, né? Olha, meu filho, você um dia teve 4 anos, agora é seu irmão, mas você é tão querido quanto ele. E passar o amor, né, com atitude, que isso é muito importante. Sim. Porque a pessoa fala, eu amo, mas eu amo ele também. Mas aonde está a atitude para mostrar esse amor? Para demonstrar isso, exatamente. As pessoas falam muito de amor para, né, amor, mas está despertando ciúme, mas eu dou amor, eu dou carinho. Eu isso e aquilo, não, mas às vezes falta uma atitude diferenciada para com aquele que se sente extremamente ciumento, né? Exatamente. Veja que eram 11 filhos que estavam gerando dentro deles um ciúme extremo. Sim. Ao ponto que levou eles a querer assassinar o irmão. E como não conseguiram assassinar, tiraram ele de cena. E o pai só foi ver isso muitos anos depois. Olha a falta de perspecção, né? E do pai e da mãe. Não olhar, não observar, né? Não ver. Passou-se anos e ele não viu. Exatamente. E isso acontece hoje. Às vezes a pessoa, quando já está adulta, bem velha, fala assim, mãe, pai, sabia que eu tinha ciúme do senhor nisso, nisso e nisso? O quê? Você tinha? Você nunca me falou? Eu nunca observei isso. Olha a falta de atenção. Isso nós falamos muito no De Volta ao Éden. Exatamente. Está chegando, está né, chegando, gente. Olha, próximo sábado, no dia 19, você, mulher, você homem que está aí, infelizmente você não vai poder participar da nossa palestra, mas você pode mandar a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, as suas amigas. No próximo dia, no sábado agora, de 19 às 15h30, a gente vai estar realizando a nossa 9ª edição da palestra De Volta ao Éden. E você vai, com certeza, vai ser nossa convidada toda especial. Se você quer fazer sua reserva, você pode fazer pelo WhatsApp 62981403170. Porque lá, Nildo, o espaço é limitado, então só vai
poder entrar. Com Quem certeza. E o tema, hein, Ana Lúcia, o tema é maravilhoso, mas elas só vão saber participando, né, Ana Lúcia? Só no dia, Olha. só no sábado. Gente, eu quero agradecer, Nilda, muito obrigada pela sua participação, de você estar sempre aqui, deixando uma palavra, um incentivo, uma orientação para nós. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Com certeza, Ana Lúcia, é sempre um prazer, né? Obrigado por todas que estavam conosco agora. E é sempre um prazer estar aqui, né, Ana Lúcia, falando, respondendo as perguntas. Se ficar alguma pergunta que não deu tempo, responderemos depois, A né, gente Ana pode Lúcia? responder sim, com certeza. Já vou deixar aqui também em aberto. Qual tema você quer para a próxima live? Para a próxima quinta-feira. Você Isso. tem aí a oportunidade, deixa aí seu comentário, porque as dicas, né? Eu quero agradecer também toda a equipe, gente, porque para essa live acontecer, Nilda, tem Olha. gente que chega mais cedo, que coloca o banner, olha que lindo que tá aqui a decoração, que organiza, tem a produtora, tem produtora, essa live tá chique, tem as Cabeleireira, assistentes, olha, tem maquiadora. cabeleireiro, tem maquiagem, gente, aqui tem de tudo, tem gente que traz água pra gente, Olha que maravilha. é uma Obrigada a equipe, todos né? vocês. É uma equipe. E então nós queremos agradecer a todas vocês que estão aqui. Vocês não aparecem, só não aparecem aqui na live, né? Mas aparecem Com aqui. certeza. Com certeza. Então, um beijo grande para vocês. E faça sua reserva. Ah, se você quer conversar com a Nilda, deixa só eu passar aqui para vocês o telefone. 62, acertando papel, Jesus. 629-9469-2707. 99469-2707. Você pode falar com a Nilda agora mesmo, tá? Um beijo grande para vocês Beijo. e até na próxima quinta. Até a próxima.